Quando eu era mais novo, que eu comecei a usar a internet, eu não. Quer dizer, eu comecei a usar a internet, eu tinha uns 13 ou 14 anos. Não tinha. Eu não tinha banda larga ainda para usar YouTube, esse tipo de coisa. Então, quando eu queria ouvir música, eu tinha que ouvir rádio antes da internet. Cara, e no rádio é assim: você bota na rádio que tem o estilo de música que você mais gosta, mas você tem que conviver com aquelas músicas que você não queria ouvir. Uhum. Então você aprende a esperar a sua vez, assim, de ouvir a música que você queria. Você, eu acho que você acostuma melhor com esse elemento da insatisfação da vida cotidiana. Só que a partir do momento em que começou a ter banda larga, aí eu vou falar de mim, né? Quando eu comecei a ter banda larga e eu comecei a conseguir ouvir música no YouTube, nos aplicativos, a baixar música e fazer minha própria playlist, né? Cara, eu passei a ficar um pouco mais intolerante com música que eu não gosto. Porque assim, cara, agora eu posso ouvir, agora eu posso escolher a minha playlist. Por que que eu vou ter que ficar ouvindo o diabo daquela música que eu não gosto? E cara, eu não suporto alguns estilos musicais. E às vezes eu ia nos lugares e eu ficava assim, cara, eu não suporto, eu não quero estar aqui, porque tá tocando um negócio que eu não gosto. Mas por que que eu. É, por que que eu. Aí eu tô usando a mim mesmo como uma tentativa de representar toda uma geração, né? Usando o exemplo da música. Por que que eu fiquei mais intolerante com música que eu não gosto? Porque eu passei a ter a opção de ouvir só as que eu gosto. Eu posso personalizar a minha experiência o tempo todo, minha experiência musical. Então eu fico Sim. mais intolerante quando eu sou obrigado a ouvir uma coisa que eu não quero que faça parte da minha experiência. E eu acho que o que acontece com essa tecnologia digital e as interações sociais e tudo mais que acontece por ali é mais ou menos isso, só que em outras esferas da vida. A gente personaliza tanto a nossa experiência que a gente passou a ficar intolerante com o contato, com tudo aquilo que não tem a ver com a nossa preferência, é, com o que a gente prefere mesmo. Então, isso tem a ver com as pessoas estarem mais ansiosas, isso tem a ver com a tolerância à frustração ter diminuído muito. E é inevitável. Uma vez que você não tem um ambiente que te treina determinadas habilidades, você vai perder essas habilidades. Aliás, você vai perder, não, você não vai desenvolver essas habilidades, mesmo. E aí agora entrando, né, o psicólogo evolucionista falando. Mesmo que a gente diga assim, não, mas os seres humanos têm uma certa predisposição, por exemplo, a desenvolver habilidades sociais. Claro que tem. Mas para desenvolver, a gente precisa do contato social para desenvolver. Sim, Se você priva as pessoas do estímulo adequado, elas não desenvolvem essas habilidades. exatamente. E eu acho que as telas fazem isso. Então, por exemplo, ó, eu vou falar uma coisa meio polêmica, né? Eu sempre acabo falando uma coisa ou outra polêmica. Mas assim, ó, eu acho que não é por acaso que pessoas da geração dos nossos pais, avós, falem assim, ó. Na minha época não tinha esse negócio de bullying. Claro, devia ter bullying sim, evidente. Só que não era classificado como tal. Você não podia reclamar e tinha que sofrer calado, etc. Só que eu acho que ao mesmo tempo é verdade sim que o aumento dos casos de bullying atualmente, eles têm a ver com um excesso de tolerância a determinadas coisas que antes eram consideradas normais da interação social. Então, normal que eu digo não é que ninguém sofria, é porque devia sofrer, mas devia sofrer menos. Então, assim, hoje em dia, na medida em que a gente vive num mundo mais emocionalmente seguro, até nesse sentido da zoação entre as pessoas e tal, Sim. a gente também vive num mundo que é menos preparado para lidar com certas coisas que são inerentes à interação. É mais ou menos como se você tivesse uma casa muito, muito limpa, no nível que você consegue lamber o chão e não se suja. Tu lambe chão igual cachorro e não pega nada. Cara, a criança que vive num ambiente. A criança que vive num ambiente assim, ela desenvolve um monte de alergia. Porque o organismo dela não é treinado minimamente dentro de níveis saudáveis e esperados da realidade. Não, digamos assim, o organismo dela não é treinado a desenvolver defesas contra ameaças naturais de todo o ambiente, que são micro-organismos, ácaros, sei lá. A criança não tem, ela não desenvolve, porque ela está num ambiente limpíssimo, um ambiente esterilizado. Ela está sendo tratada igual o alicate da manicure, que é colocado dentro da câmara, assim, de esterilização lá, aquele negócio. Sim. A criança desenvolve alergia. E eu acho que os quadros que a gente tem atualmente de problemas emocionais, ansiedade e isso tudo que eu tô falando, é uma espécie de alergia emocional, de alergia psicológica, que é uma reação ao ambiente enormemente seguro que a gente criou nas últimas décadas, nos últimos anos. A gente se protege tanto que a gente não desenvolve nenhuma defesa contra nada. É a era
dos avisos dos gatilhos, né, assim. Tem Sim. um termo pra isso, agora eu esqueci. Mas enfim, alerta de gatilho, acho que é esse mesmo o É alerta de gatilho, sim. alerta de Tipo, trigger gatilho. warning. Você fica o tempo inteiro sendo protegido de eventuais coisas que possam te desestabilizar. Sim. E aí, nesse sentido, você falou aí da frustração, intolerância à frustração. Também tem a questão do imediatismo, né? De você querer tudo pra ontem. Isso. Eu também, na minha época de juventude, assim, às vezes eu encomendava uma coisa do exterior, sei lá, um disco, que eu gosto muito de música, e aí tinha que esperar um mês pra chegar, né? Claro que hoje em dia eu botar isso no Spotify e ter a música na hora é um aspecto muito legal. A gente não tá aqui pra Sim, sim. demonizar, mas isso gera uma série de efeitos, né? Psicológicos, onde a pessoa se dá um bug na internet, você fica 1 hora sem internet, você dá um escândalo. Sim. Porque você se condiciona, né? Não, E é bom. você estava falando de adversidades, né? De baixa tolerância à adversidade, que você está num ambiente tão higienizado, e onde tudo é tão patologizado também, e aí tudo é tão protegido para que ninguém se ofenda com nada e nada possa acontecer, que as pessoas se tornam também, de certa forma, mais acomodadas, porque o mundo lá fora ele não é assim, né? Aí, voltando para o chat GPT, eu não sei se eu estou sendo clara na minha linha de raciocínio, mas o mundo lá fora você é desafiado o tempo inteiro, né? Quando eu falo mundo lá fora, eu tô falando literalmente dos elementos mais básicos, por exemplo, se eu vou atravessar uma rua, pode estar vindo uma bicicleta na contramão, sei lá, ser desafiada nesse sentido mesmo ao sair da sua casa, ao sair da sua redoma, mas o mundo lá fora, do ponto de vista relacional também, a gente tá sujeito a se interessar por alguém que não corresponda, ou a se interessar por alguém que vai dar um fora na gente, ou a ir para uma entrevista de emprego e não ser admitido, sei lá. A vida, ela é feita de nãos. Ela é feita de frustrações, de foras, pra gente desenvolver até a nossa habilidade dentro desse cenário de paquera, por exemplo, de azaração, mas pode ser qualquer outro, pode ser o desempenho acadêmico, pode ser desempenho, até viajar de mochilão pra Europa, sei lá. Se você tá com tudo muito certinho e tal, às vezes é nos perrengues que a gente aprende a ficar mais safo, né? Sim. Assim, então, voltando para a questão inicial das relações, você se relacionando com um chat e se apaixonando, criando uma amante na inteligência artificial, de certa forma você também não vai estar correndo o risco de tomar um toco. E tomar um toco dói. Eu não estou dizendo que não dói, eu não estou dizendo que é legal, mas é importante também para o nosso desenvolvimento, para um desenvolvimento mais pleno, passar por derrotas. Eu acho que todo atleta, por exemplo, antes de virar um grande campeão, já perdeu, já tomou, já foi nocauteado, sei lá, no caso de uma luta. Nem que seja num treino e não na sua carreira oficial. Então, isso tudo faz parte pra gente. Todo atleta de ponta, ele vai treinar com pessoas que até sejam melhor do que ele, ou pelo menos no mesmo nível, para poder se desenvolver. Agora, se você tem medo de se relacionar com o mundo e fica se relacionando com uma IA, consumindo pornografia online, tem um aspecto do comodismo, porque tem uma relação sexual com alguém de fato. A pessoa pode cansar e querer dormir, a pessoa pode não tá tão afim e você tá mais, a pessoa pode. Uma série de coisas podem acontecer, né? A mulher pode estar no período menstrual, eu posso ter bebido demais e não conseguir. Sei lá, 1000 coisas acontecem que nos deixa frustrados quando a gente está ali vivendo uma relação com alguém, seja ela de amizade, amorosa, casual, etc. Só que isso também faz com que a gente desenvolva as nossas habilidades empáticas, a nossa capacidade de improvisação, porque um ser humano é um multiverso, né? Então a gente está sempre sendo surpreendido e conhecendo novos aspectos de alguém com quem a gente se relaciona. Com a IA é um pouco diferente, né? De certa forma, a gente estaria na nossa zona de conforto, dentro de casa, em relação ao consumo de pornografia também, vendo aquelas mulheres ou aqueles homens com performances absurdas que não refletem a vida sexual real, pelo menos não na maior parte do tempo. Então, de certa forma, faz a gente ir vivendo uma realidade paralela, digamos assim. E aí, quando a gente vai se defrontar com o mundo real, corporificado, no caso,
mundo real de encontrar alguém, olhar no olho, trocar uma ideia, eventualmente cometer uma gafe, falar uma coisa que a pessoa não gosta, se ver numa saia justa, ter que se explicar, ou não se explicar e falar isso mesmo que eu queria dizer e bancar aquilo que você disse, etc., vai fazer com que uma série de afetos até negativos surjam, porque as interações sociais são desafiadoras mesmo. E aí, se a gente fica nesse mundo de pornografia, IA e etc., como é que fica a vida social real com outros seres humanos, né? Com outras pessoas que também têm um corpo, que também se emocionam, que também cometem gafes assim como nós, que também se apaixonam, que também dormem. E aí? Sim. Enquanto você falava, eu lembrei aqui. Até de novo, eu lembrei de quando eu era mais novo e não tinha IA, não tinha. Enfim, não tinha várias coisas que tem agora, mas tinha o videogame. E aí eu pensei agora que muita gente assim que gostava muito de videogame, muitos garotos da mesma idade que eu tinha, eu era um dos que gostava de videogame e tal. E aí tinha uma galera que não tinha videogame, eu não gostava muito. E eu lembro que uma das zoações girava em torno de a galera que gostava de videogame ter uma interação social diferente. Um tipo de interação social diferente da galera que não jogava, que era mais de ficar na rua e tal. Eu era um pouco dos dois, né? Porque eu gostava de ir pra rua jogar futebol, mas eu também gostava de ficar jogando videogame. Mas aí eu lembrei que essas diferenças, elas provavelmente têm a ver com o quanto as brincadeiras típicas de cada grupo de criança, ainda nessa época em que tava tudo menos... o videogame não era acessível a todo mundo e tal, mas o quanto que essas tecnologias, elas determinam bastante o quanto você precisa interagir socialmente, no caso da criança, né, do jovem, o quanto que esse jovem precisa interagir socialmente para brincar, para se divertir. Ou seja, o que eu tô falando aqui, ó? Eu tô falando que eu, por exemplo, eu podia ficar dias sem sair de casa só porque eu tava jogando videogame. Se eu não tivesse videogame e quisesse me divertir, eu ia ter que sair na rua para brincar com outras crianças. Então, o tipo de brincadeira que você tem também já influencia um pouco na quantidade de treino social que você tem. Que tem a ver com esse negócio que você estava falando, né? Até do toco e tal, da frustração inerente às interações sociais, porque é inevitável algum nível de frustração. Então, quanto menos você interage, menos você se defronta com esse tipo de situação. Então, assim, tô fazendo uma inferência aqui, né? Porque eu não tô falando baseado num estudo exatamente. Apesar de eu achar que é bem coerente isso que eu tô falando, do ponto de vista da plausibilidade. Eu acho que, de fato, se você tem mais brincadeiras solitárias do que brincadeiras em grupo, você vai estar menos treinado socialmente. Então você vai desenvolver menos determinadas expertises sociais. Inevitavelmente, eu acho. Isso porque eu tô falando do exemplo do videogame. Aí, então, agora a gente voltando pro nosso cenário atual. Imagina o cenário atual em que praticamente tudo que a gente faz é nas telas, sem precisar interagir, né? Então, ou pelo menos interagindo dessa maneira que a gente está falando, né? Que não é o contato corporal, que deixa muita modalidade comunicativa de fora. Enfim, é isso. Ainda tem um ponto também que é interessante falar sobre. Não vou falar o smartphone, mas assim, na verdade é a tecnologia, assim, né? Mas vamos colocar o smartphone. É uma fonte incessante de. Um fornecedor de dopamina, digamos assim, né? Você tá ali o tempo inteiro sendo estimulado. A própria natureza de um feed de Instagram, né? A própria natureza de um feed de um TikTok, de uma rede social qualquer, você tá ali sendo bombardeado de vídeos e coisas e distrações que vão te permitindo ter uma recompensa imediata ali, de distrações, de coisas para ocupar o seu tempo. E uma série de coisas na vida, de realizações mais profundas, elas exigem que a gente transcenda essa busca de um prazer imediato. Para citar um exemplo assim, acadêmico, doutorado. Eu acabei de concluir um doutorado. Isso demanda esforço, isso demanda tempo, isso demanda energia. Né? Traz uma alegria gigantesca quando você conclui, quando você pega o diploma, quando você alcança o seu objetivo. Mas durante todo esse trajeto você passa por uma série de questões, de obstáculos, de percalços, de partes muito chatas e que não são nada prazerosas. Seria o contrário de ficar vendo um feed de Instagram e
tendo ali uma recompensa imediata ou vendo séries e etc. Bom, dei um exemplo biográfico, assim como você também trouxe alguns, mas poderia ser qualquer outra coisa. Você virar faixa preta numa arte marcial, você aprender a tocar bem um instrumento musical, e até mesmo você ter uma amizade profunda, um projeto como o nosso, Garagem Psi, requer tempo, requer... Se na primeira situação em que eu dissesse algo que você não gostasse, por exemplo, e a gente se deletasse, não teria um projeto que tivesse chegado até onde chegou. Então, assim, a vida, ela não é feita só de satisfações imediatas, é isso que eu quero dizer, né? As relações, elas demandam um tempo para serem construídas, seja amorosas, seja amizade, seja parceria profissional. E a proficiência numa língua, a proficiência num instrumento musical, determinadas conquistas, elas demandam tempo, elas demandam sangue, suor e lágrimas mas também vem uma recompensa, um sentimento de autorrealização enorme quando se alcança. Agora, hoje em dia, a gente está numa espécie de esteira de hedonismo, onde a gente é bombardeado de pequenas recompensas e de entretenimento infinito, que também faz com que, muitas vezes, as pessoas tenham preguiça de se aprofundar em uma determinada coisa. Por exemplo, pegar uma obra literária clássica, um Dom Quixote do Cervantes, ou Os Miseráveis do Victor Hugo, sei lá, uma obra que seja densa, dá muita preguiça, né? Dá uma trabalheira e tal. Por que não tacar na inteligência artificial, fazer uma pergunta e pegar um resumo? Então, acho que um outro problema de todo esse contexto aí que a gente está descrevendo é a superficialidade, né? Não somente das relações, o que leva também a explicar pelo menos algum aspecto da pergunta inicial com a qual a gente começou o episódio, que é por que alguém se apaixona por uma inteligência artificial. Então, a superficialidade das relações, mas a superficialidade como um todo, né? Num sentido mais amplo mesmo, porque você, para se aprofundar, eu dei alguns exemplos, né? Formação acadêmica. E aí eu não estou falando só em pegar um diploma, tá, gente? Assim, não estou falando só no aspecto utilitarista ou mais objetivo, assim. Mas eu digo mesmo de querer se aprofundar em algo, de querer aprender profundamente algo, até pelo prazer mesmo. Tem uma certa dor envolvida, né? Você sai da sua zona de conforto, você vai aprender uma língua estrangeira, você vai estranhar um monte de sons, de pronúncias, a fonética, etc. O seu pensamento, o seu discurso oral não vai acompanhar o seu pensamento, porque você pensando na língua materna, você é capaz de aprofundar muito mais um argumento do que numa língua nova que você está aprendendo. Então, até você conseguir alcançar determinado nível, a ponto de falar bem uma língua e expressar ideias profundas, você tem que percorrer todo um caminho, não é do nada. Então, eu acho que um outro elemento, né, eu falei da superficialidade das relações, também do conhecimento. Você que é professor universitário até pode trazer alguns exemplos interessantes, né? E aí um empobrecimento intelectual mesmo e um empobrecimento emocional. Acho que vão aí os dois juntos, né? Porque aí eu tô carente, eu falo com inteligência artificial, ela me responde. Até porque se eu for falar com um amigo ou com alguém com quem eu esteja me relacionando, essa pessoa pode dar uma resposta que eu não gosto, essa pessoa pode não me dar o colo que eu queria e de repente até me desafiar retrucando com uma outra pergunta para me colocar para pensar sobre a questão que eu levei. Então, acaba que tá ali se relacionando com uma inteligência artificial pode ser um espaço seguro, né? Deixar a pessoa numa zona de segurança. E aí fazendo com que essa pessoa acabe se tornando despreparada para as vicissitudes, para os desafios, para as questões complexas que são inerentes na vida real, né, no mundo lá fora.